E aí galera, como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou Ítalo Marques Eu sou Victor Santana e esse é o No Noir Ar no no Ar. Ar. Hoje nós temos uma proposta diferente para o tema. É uma coisa que a gente não costuma falar muito aqui, que é de documentário, mas diante de toda a repercussão que ele teve desde que saiu na Netflix, a gente não podia deixar de falar, que é O Golpista do Tinder, que conta aí a história de um Golpista, salafrário, um nojento, um miserável. que está tendo sua história aí contada e a forma que ele agia com pobres mulheres desavisadas que caíram na lábia desse mau caráter. Não pobres, mas mulheres. É, pobres sim. Agora, né? É. Enfim, se você quer saber um pouco mais sobre o que a gente achou desse caso, desse documentário, desse filme, é só esperar aí depois da vinheta. Então, antes de qualquer coisa, você não pode esquecer de dar seu like, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar com a sua família, com seus amigos, joga ali no grupo da família onde o povo só manda aquela mensagem de bom dia e boa noite e faz esse jabá aí pra gente. E pergunta a eles como foi. É isso então, vamos para o tema. O golpista do Tinder trata-se de um homem chamado Shimon Hayut, israelense, O Simon Leviev, é, como atualmente é chamado. que, bom, ele, como a maioria das pessoas solteiras, cria um perfil no Tinder, mas a diferença entre ele e essas outras pessoas é que ele não faz isso no intuito de encontrar alguém para namorar ou para se Ele, pegar. Ele quer dinheiro. e a partir desse pressuposto é que a gente conhece as histórias das duas primeiras e, com o passar do documentário, da terceira mulher, A gente tem o relato de Cecily Fitzgerald, de ela Londres. que é norueguesa, morando em Londres, que foi a primeira a ter contato com ele, assim, que tá prestando a entrevista É, e que ela conheceu ele no Tinder, eles conversaram, ele jogou toda aquela lábia pra cima dele, porque golpista tem que ter uma lábia boa. E até ele conseguir conquistar realmente ela. uma história de que ele é um multimilionário do ramo dos diamantes, com uma família super influente, LLD Diamonds, Diamonds. que pertence a um magnata do Uzbequistão, Lev Leviev. Enfim, Ele se intitula como filho desse cara. e convida ela pra ir conhecer ele, geralmente Num em outro hotel país, hotel luxuoso, luxuoso. jantares suntuosos, E, lugares muito expansivos, e onde se ela gasta muito dinheiro. e ela, para saber mais sobre ele, coloca no Google. Aí é que ela vê essas informações que a gente citou sobre a empresa de diamantes lá, vê as fotos dele, é tudo com carro de luxo, lugares luxuosos, viagem de avião em jato particular e Roupas de etc. grife e por aí vai. E aí eles começam a se Conhecer. interessar um pelo outro, ele sempre muito atencioso com ela, bom dia, tô com saudade, onde você tá? E vai levando ela no bico, ela começa a se envolver por ele, até que eles começam a namorar. Então, depois de um tempo, ele Começa a querer dar umas desculpas para os dois não poderem se ver. ele começa a se tornar ausente e ele conta pra ela que existem concorrentes barra pesada dele no ramo dos diamantes e que ameaçam a integridade física e a vida dele, e ele anda com guarda-costas pra cima e pra baixo, ele precisa Então, viajar pra se esconder. e por ele ser israelense, ele sempre diz que a questão maior é questão de guerra e tudo mais, por causa do ramo de diamantes Diamantes. lá. E chega um momento até que ela descobre que ele tem umas cicatrizes e ele conta pra ela que ele já foi preso na África do Sul e que ele foi torturado na cadeia porque ele é judeu. Pra você ver o nível
de capacidade mentira. que essa pessoa tem. Enfim, aí ele começa a se ausentar cada vez mais da vida dela e começa a dizer que eles estão procurando muito por ele, e os inimigos estão caçando ele, e que Ele ela tem que. precisa ajudar ele porque ele não pode usar os cartões de crédito dele para não ser rastreado e saberem da localização dele. Então ele pede para ela fazer cartões em nome dela para ele usar. Porque aí E, vai passar como se fosse ela gastando o dinheiro e ninguém vai perceber onde ele está. e com a promessa de que vai pagar tudo, por quê? Porque ele é um multimilionário. E que ela está fazendo isso e que isso torna ela única na vida dele porque ele a ama, porque ela está apoiando ele, que eles são equipe, que eles estão juntos para tudo. Cecily, levada por essa conversa e também pelo sentimento que ela tem por Simon, simplesmente faz os cartões na American Express e em vários outros bancos e chega um momento em que os cartões não estão mais satisfazendo todos os gastos dele, então ela começa a pegar empréstimos até que ela chega a ponto de fazer empréstimo em 9 bancos, 9 credores, O que eram 4, agora são 9. com uma quantia que chega a 250 mil dólares que ela deu a esse cara. Aí a gente chega na história da segunda, Pernila. Pernilla Sjöholm, também norueguesa, mas que Mora na Suécia. e eles se conheceram no Tinder. Também pelo Tinder. Ele chamou ela para conhecer ele na Holanda, que é onde ele estava morando. Ela disse que ele foi super atencioso com ela, levou ela para conhecer vários lugares, restaurantes, um museu de diamantes, fizeram caminhadas. Foram para uma festa também. Só que, diferente de Cecília, ele não tem uma relação com ela. Diferente dela, ela tem só uma relação de amizade com ele. Não é um relacionamento feito como foi com Cecília. Não tem envolvimento amoroso entre eles. Isso. Mesmo assim, O que não significa que ela não se importe tanto com ele Sim. quanto a outra. por ela ter ele como um amigo próximo, um amigo que ela se importa com ele. E é nesse daí que ele acaba também saltando a lábia dele pra cima de Pernila e começa a acontecer novamente. As coisas de ele pedir empréstimo a ela porque o segurança dele sofreu um acidente porque tinha gente perseguindo ele e devido a isso ele precisava se mudar para outros cantos, fazer viagens de avião para outros lugares. Ele pede uns 30 mil a ela, 40. que é pronto, O dinheiro da casa o dela. dinheiro que ela tava juntando para comprar um apartamento para ela poder morar realmente. Ela, pô, é melhor eu gastar com um apartamento ou dar esses 40 mil para um amigo meu que tá realmente precisando, que ele tá correndo risco de vida. Exatamente. E essa história de que o guarda-costas dele foi atacado, ele usa com todas também. Ele sempre manda uma foto do cara sangrando dentro de uma ambulância. E todas são as mesmas fotos. Ele diz a E mesma até as coisa. mensagens são as mesmas. Enquanto isso, Cecily também tá lá vivendo a vida dela, procurando apartamento para morar com ele, porque ela acha que eles vão se casar, ele mantém essa ideia na cabeça dela. E aí a gente vê Pernilla dando esse dinheiro para ele. Ela confia nele porque o dinheiro que ele extorquia de Cecília ele usava em jantares caros, em festas embaladas em que Pernilla estava, para ela acreditar que ele é multimilionário. E aí a gente vê ele aplicando o mesmo golpe nela, dessa vez com a quantia menor em dinheiro, porque entre 40 mil e 250 tem um abismo enorme. Mas ia fazer falta para ela, porque era uma economia que ela estava juntando para uma realização pessoal dela. E outra coisa, quando ela fica cobrando a ele diz que vai passar um cheque e tudo mais, só que o cheque não tem fundo nenhum Ele e nunca nenhum compensa, ele nunca desconta. nenhum dos bancos reconhece isso. Então, a gente vê cada vez mais elas se afundando em dívidas por conta dele. Enquanto isso, ele está por aí ao redor do mundo fazendo viagens em jatinhos, estando embaladas com mulheres lindas e bebendo à vontade, frequentando lugares em que uma mesa custa 2 mil dólares e em suítes de 5 mil dólares à noite. Ou seja, ele está viajando
A E, custa dos outros. e a vibe dele é essa aí. Eu entrei, experimentei, serviu, comprei. Serviu, comprei. Enfim, aí a gente vê que o banco começa a procurar Cecília para saber o que está acontecendo com essa dívida dela e tal. E ela simplesmente conta o que aconteceu. E quando eles chegam lá para ver, eles reconhecem que se trata de um homem que Que já é foi golpista. reconhecido pela polícia e ele é golpista. Só que foi reconhecido pela polícia por outro nome, o antigo nome que ele usava em Israel antes de alterar seu nome todo e não ser mais a mesma pessoa, que é Shimon, Hayut e agora ele é Simon Leviev. Enfim, eles começam a se mobilizar para dar um jeito de acabar com essa rede de golpes dele. Aí Cecília começa a ir na imprensa, né? Porque ela já tinha falado com a polícia e a polícia nada de ir atrás porque não era um caso gritante para que eles desse motivo para eles irem atrás. Aí ela vai para Israel, ela viaja até lá porque tem um cara um jornalista que ele tá atrás desse cara também. Tem interesse em levar o caso para a mídia. Aí é com isso, com essas postagens e tudo mais que ela chega a fazer nas redes sociais, que ela acaba conhecendo Pernilla, que também se envolve na causa e age junto com ela. E as duas decidem escancarar toda a situação para que o mundo saiba de quem se trata essa pessoa e que assim ele se sinta impedido de realizar novos golpes com novas pessoas. Só que aí a gente vê também que quando elas levam a situação para a internet, elas recebem muito hate porque a galera diz que elas foram trouxas, que elas não merecem serem reembolsadas porque elas caíram no golpe. Que elas são gananciosas por ter indo atrás de um cara que é milionário, segundo a internet. Que elas são interesseiras e, tipo, eles estão culpando as vítimas. Mas também elas recebem muitas mensagens de apoio nisso também. Que até um dos comentários que é selecionado lá, pelo amor de Deus, vocês não percebem que ela é a vítima, não. Isso desperta a ira de Simon, porque ele fica ameaçando elas, dizendo que elas vão pagar um preço pelo que elas fizeram. E ele nega a todo custo de que ele é o golpista, de que ele fez aquilo. Ele leva tudo até a última instância para esconder o fato de que ele realmente extorquiu aquelas mulheres. Até o momento que a casa começa realmente a cair. Que é o momento que a gente conhece no documentário. Aileen Charlotte, a namorada primordial dele, foi a que estava com ele desde o início, em que ninguém sabia, que tava é 6 meses, se não me engano. a rainha desse documentário. A mulher fez tudo. Ela é A justiceira. Isso. Ela já tinha um relacionamento com ele, ela morava na Holanda também, estava procurando uma casa para viver com ele, construir uma família com ele. Ela estava realmente apaixonada até que chegou um momento em que ela viu o artigo na internet contando tudo sobre o que ele tinha feito, mandou o artigo para ele. E em seguida pegou o avião ligando o modo avião para que ele não mandasse mensagem para ela para desconversar. E ela passa a ler o artigo durante a viagem toda. E quando ela pousa, ele já tem ligação dele, várias ligações dele, dizendo que não era verdade e que tudo mais. E só que ela não se convence disso. Ela procura Pernilla. Ela se comunica com ela pela internet e aí as duas meio que têm essa ligação. Ela começa a perceber que realmente tinha coisas que se encaixavam, porque quando ele se ausentava da vida dela, batia com os dias em que ele estava com Cecília, ou seja, ele estava traindo ela com Cecília. E outra coisa, né? Depois que ela percebe tudo isso, ela se sente magoada, claro, mas também ela percebe que ela está numa posição privilegiada contra ele. Aí que entra que ela dá o golpe no golpista. Um detalhe antes de tudo. Show. Ele não tinha nada com Pernilla, mas quando ele estava com Pernilla, ele também tinha uma namorada que era Paulina. Uma mulher que estava com ele sempre nos lugares lá. Ela foi para Mykonos com ele, na Grécia, para festas super expansivas e tal. E meio que essa era a mulher com quem ele se relacionava quando ele estava com Pernilla. Ela conhecia, tinha amizade com essa mulher quando acreditava que ele não era o golpista ainda. Voltando para Aileen, ela chega a um ponto em que ele começa a dizer para ela que ele precisa de dinheiro
e ela não tem como conseguir dinheiro, ele fala, não, por que você não penhora seu carro pra me ajudar, eu vou lhe pagar, não sei o que, ela Aí faz. ela se toca. Você tem muita roupa de marca, por que você não me dá suas roupas pra eu vender? Aí eu consigo dinheiro. Exatamente. Aí ela vai encontrar ele no meio do nada, num lugar que ele tá lá. Ela conta que ela estava totalmente enojada dele já nessa altura do campeonato, porque ela sabia tudo que ele tinha feito, mas ela fingiu que acreditava nele e que as vadias estavam mentindo. Mas enfim, ela chega lá, pega, enche 3 malas com as roupas dele, que vai de Gucci, Prada, todo tipo de marca que se puder Dolce imaginar. Gabbana. Ele era realmente bem vestido. E aí ela pega pra vender, se despede dele. Ela dorme lá uma noite. Aí com isso ela fica, depois que ela volta pra casa dela, ela simplesmente faz o que ele fazia com as outras, fica enrolando e só lucrando em cima das roupas dele. Vende todas as roupas e fica mantendo dinheiro pra ela. Até que ele descobre que ela tá mantendo dinheiro e começa a ameaçar ela também. Mas aí a coisa começa a ficar feia pra ele, porque ele já tá se vendo sem dinheiro, ele começa a perder todos os recursos que ele tinha, ninguém mais acredita nele e ele acaba meio que Na indo sarjeta. parar morando em hostel de $12 por noite, O que todo é- nojento, comendo resto de comida de praça de alimentação de shopping. Agora, uma coisa que eu achei interessante é que ele pega restante de comida, ele dorme em hotel de $12 antes. Antes era 5 mil, agora é $12. E ele não vende celular. E ele fica lá dizendo pra ela, eu tô sem teto, eu não tenho onde morar. Será que você não pode falar com os seus pais pra cachorrinho abandonado. comprar um bilhete de loteria com os números que eu escolhi? Porque ele tava querendo ficar rico através de loteria agora. E eu escutando tudo isso e vendo as fotos dele enquanto ele tava na sarjeta que aparece no documentário. E eu... Cry me a river, baby. Mas, enfim, ele merecia. Então, ela começa a perceber que tem alguma coisa sendo maquinada ali por trás, que ela manda mensagens pra ele e as mensagens não chegam e ele não larga do celular, ele tá sempre em comunicação, ele tá sempre online e quando ele não tá online, ela pensa, tem alguma coisa aí errada, ele deve estar num voo. Aí ela coloca no site de viagens aéreas e tudo mais. Que ela lembra, né, que ele tava pensando em ir pra Atenas, pra Grécia. E outra coisa, ela associa ainda que ele deu a ela um cartão com um nome falso. Ela Chegou vai na casa nas dela. transações lá pelo nome que tava no cartão e consegue achar. David Sharon. Aí ela simplesmente entra em contato com a polícia e fala, olha, vocês têm que interceptar porque Ele tá viajando sem passaporte. Simon tudo Leviev mais. tá nesse voo. Aí quando chegam lá, ela meio que... Eles cruzam os dados, veem que tem um David Sharon dentro do do voo. avião. E quando ele chega lá, que ele pousa na Grécia, a Interpol tá lá esperando por ele pra levar ele preso. Aí foi nesse momento que eu gritei, eu esperneei, eu fiquei muito feliz com o que tinha acontecido. Até que tudo veio abaixo e desmoronou. Porque ele foi condenado a 17 meses e só pagou 5 meses da sentença original dele. Que filho da... Porque ele saiu por bom comportamento. Isso me dá até nojo de lembrar. E atualmente ele está vivendo como um homem livre em Israel, trabalhando como consultor para empresários. E cada consulta é $371. Ou seja, ele está vivendo uma vida luxuosa, namorando uma modelo israelense. Ele compra carros caríssimos e tudo isso a gente também sabe que ao redor do mundo, todos os golpes que ele deu, que não foi só nessas 3, ele deu golpe em outras pessoas, não só em mulheres. Ele começou aos 15 anos, quando foi morar com amigos da família nos Estados Unidos, e aí ele usou o cartão de crédito dessa família. Ou seja, era uma rede sem precedentes de golpes. Ou seja, somando tudo que ele arrecadou ao redor do mundo, com todos os golpes que ele deu, soma $10 milhões. Ele pegou muito dinheiro, galera, muito dinheiro mesmo. Aí, A gente descobre que as 3 mulheres ainda também estão com as dívidas ainda pra pagar. Dá ódio. Por quê? Porque o cara tá vivendo livre, sem se importar mais com nada, ganhando a vida dele, e as mulheres que ele prejudicou, não só as mulheres, né? Todo mundo que ele prejudicou tá se lascando pra pagar as dívidas e ele tá lá. elas estão até hoje dependendo de financiamento coletivo para arrecadar todo o dinheiro, para ressarcir as pessoas que ele roubou.
E também ele foi isentado de passar anos apodrecendo na cadeia, porque, como foi uma extorsão, as vítimas deram o dinheiro para ele voluntariamente. Então isso não configura um crime. Ou seja, eu não sei nem o que sentir em relação a isso. Desprezo, raiva. Revolta, tudo que se puder sentir de negativo para aquele homem eu vou sentir. E aí a gente também tem vislumbres de que ele teve uma filha com a mulher, isso é falado desde o começo do documentário, e ela nega qualquer transgressão dele, ou seja, deve ser uma pessoa que sabia como ele era já. E a gente descobre que o agente dele e o segurança Peter também não participaram de nenhuma das extorsões dele. E a gente também descobre que no final do documentário ele processou a Netflix por difamação da imagem dele. Ou seja, ele ainda continua negando isso. E realmente o segurança não foi indiciado em nada, porque não tinha como comprovar que ele estava sendo conivente com aquilo. E a gente vê aí que também ele nunca teve relação nem contato com ninguém da família Leviev, que ele dizia que era membro da família. Ninguém nem conhece ele, não sabe nem quem ele é. A modelo que namorava com ele, a tal da Paulina, que era quando ele estava com Pernila, largou ele quando descobriu que ele estava traindo ela. E meio que tanto faz pra ele, né, que agora ele tá contra a modelo. A única coisa boa nisso tudo é que todos os aplicativos de relacionamento do mundo baniram ele. Ou seja, por esse meio de comunicação, ele não vai mais conseguir aplicar golpes com Não vai, mas sinceramente eu tanto Tanta frequência. ele ainda pode aplicar algum golpe e tudo mais, mas pela fama que ele recebeu, por ser conhecido mundialmente, pela Netflix também, que deu essa fama a ele, pelas consultorias que ele faz e pelos vídeos que a gente viu de estar gravando vários tipos de história com carro e tudo mais, não acredito que ele vai pensar em fazer golpe no lugar ainda dele, não. eu ficaria quieto na minha, calado, e tentaria parecer o mínimo possível, porque depois de todo mundo saber isso, não só através do artigo, porque a coisa foi levada a um escalão muito mais alto com esse documentário que saiu, ele tá totalmente difamado, tá? Acho que quem assistiu esse documentário, não ter terminado odiando ele, a pessoa, eu não sei nem o que pensar a respeito de uma pessoa que não ficou revoltado com isso. Pois é. Porque realmente é ultrajante, dá nojo aquilo que ele fez. Agora vamos para as partes técnicas do documentário. Assim, você não tem realmente uma dublagem feita com as pessoas que participaram, porque é todo em inglês o documentário. Você pega uma dublagem que o pessoal traduz só tradução simultânea. Você escuta ainda o idioma original, mais uma voz em português falando por cima. Assim, claro que a voz original é num volume mais baixo, que é para não ficar cruzando o som. Mas ainda assim, eu achei a edição, as entrevistas muito boas, as imagens que eles conseguiram coletar das coisas que foram acontecendo, das festas que ele frequentou, das mensagens, tudo aquilo foi muito bem montado e muito bem estruturado. Você consegue entender tudo muito bem. E a forma com que a Netflix colocou, pronto, tá acontecendo isso daqui com Cecila, mas no momento que Leviev saiu pra estar com Pernila, a gente vê uma transição feita encaixadinha de evento por evento. Não, ele não estava aqui, mas é porque ele estava aqui. Mas ele não estava aqui porque ele estava em outro lugar. É como se fosse um quebra-cabeça, onde você vai assistindo e vai montando as coisas, onde tudo se encaixa no final. Quando eu estava assistindo, no começo eu não consegui pegar isso. Eu até comentei que, poxa, que coisa estranha da Netflix colocando o fato de uma mulher com a outra, porque quando eu tava assistindo, eu achava pensei que era um golpe atrás do outro. Vai fazer esse daqui primeiro, depois esse, mas não, é tudo interligado. Enquanto ele não tava com um, ele tava com a outra. Assim, uma coisa a gente não pode dizer que ele é burro. Ele era muito esperto. Isso. Ele é muito articulado. Ele sabia o que ele estava fazendo. Tanto que ele demorou tanto tempo assim para ser descoberto. Mas enfim, é um caso revoltante. Precisava sim ter trazido isso para a mídia, porque existem outras pessoas assim no mundo, então isso meio que pode alertar as pessoas a evitarem passar por coisa do tipo. É uma coisa que eu gostei da Netflix ter feito isso
mostrar esse caso, passar esse alerta para as pessoas que assistiram e também passar essa ideia para não só as mulheres, mas também todo mundo que usa esses aplicativos de relacionamento, porque ninguém é o que é por foto, gente. Exatamente. Sabe aí o que Simon Leviev é? Quem sabe que você é? Você é um lixo total. Não tem o que fazer porque é um vagabundo, entendeu? Mau caráter. Não se faz isso com ninguém. Ninguém merece isso. E você devia, olha, se você desaparecesse da face da Terra agora, seria uma coisa maravilhosa para todo mundo. Enfim, galera, essas são as nossas impressões sobre o documentário. A gente espera que vocês tenham gostado, que tenham compreendido a nossa explicação, a forma como a gente destrinchou os fatos aqui. Se não, vocês ainda podem ter uma visão melhor disso tudo indo lá na Netflix e assistindo o documentário, é muito bom. Vocês não vão se arrepender, não é perda de tempo, às vezes é até um conteúdo diferente do que a gente está acostumado a consumir. Sim. E vale muito a pena. E não tá no top 8 à toa da Exatamente. Netflix. Também deixem suas opiniões sobre o documentário. Fale se você também ficou revoltado, porque eu tenho quase certeza que sim, você fica revoltado com esse fato. Não deixe de compartilhar, curtir, se inscrever no canal, ligar o sininho para próximos vídeos que vão chegar por aí. Vocês serão notificados. E se você é novo aqui, a gente vai deixar linkado aqui no izinho de novo em cima da cabeça de Victor outros vídeos para você conhecer melhor o nosso trabalho aqui no Noir. E espero que você goste, que você curta, que você compartilhe, que você volte para mais, que a gente está aqui só esperando vocês. É isso. Até a próxima. Tchau. Até que... Tá piscando ali, não sei porquê não. Russa. É israelense. Russa. É israelense. Ela trabalha na agência da Tá Rússia. escrito no negócio. E o agente dele e o segurança dele, Peter, também não tiveram envolvimento nenhum em relação aos estupros.